Eu quero falar com vocês sobre o caminho do coração. Esse caminho lindo, todo florido, que foi feito para caminharmos e descobrirmos quem nós somos nesse caminhar. Quando nós nascemos, a primeira linguagem que nós utilizamos é o choro, porque não construímos ainda o caminho de conseguir nos expressar, elaborar. E quando nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo a mostrar expressões faciais, mostrar movimentos do que queremos, pegamos nas coisas e assim vamos construindo e elaborando como que a gente pode se comunicar com o outro e também expressar o que nós queremos e quem nós somos. E uma grande função da paternidade e da maternidade é auxiliar todos os seres a construir uma estrutura internamente para conseguir traduzir tudo aquilo que nós sentimos por dentro. Você se lembra quando criança, quando você fez algo que poderia colocar você em risco ou numa preocupação, ou que você sentiu que poderia ser punido pelos seus pais ou castigado? Você lembra quais são as sensações corporais que você sentiu? Ali nós podemos identificar a primeira reação do corpo, o primeiro caminho, do coração, ao qual a gente sente fisicamente algumas sensações. O nosso coração ele começa a palpitar, bombeando sangue para todo o corpo. E logo a nossa respiração ela fica mais rápida, às vezes a gente até perde um pouco do fôlego. E a gente vai sentindo uma tensão corporal, os músculos corporais, demonstrando um movimento de ou você luta ou você foge. E isso é a nossa primeira reação do corpo, que ele busca a sobrevivência. Então, muitas das nossas ações fazem a gente pensar, olha, se a gente for por esse caminho, aqui está demonstrando um ponto que a gente precisa pensar, porque se continuarmos esse caminho, lá na frente pode trazer consequências. Ou uma punição, ou uma coisa que nos machuque, que nos prejudique, ou um predador, tudo isso. Então, sempre que o corpo ele toma uma ação, uma decisão, ele mesmo manda essa informação para a nossa mente e a nossa mente passa isso para o nosso corpo e aí nós atuamos e sentimos as expressões emocionais. E aí, dependendo daquele ambiente, o que aquele ambiente me traz, aquela pessoa, aquela experiência me traz, vai acionar algum tipo de expressão. E aí, essas expressões, quando elas são primárias, iniciais, elas vêm mais puras. E o que são as emoções? As emoções são expressões, são ativações no corpo para nos trazer um alerta. Olha, atenção com essa pessoa, atenção com essa experiência. Há algo aqui que você precisa refletir e refinar para que não traga uma consequência, uma dor ou um prejuízo no futuro. E que você consiga definir a sua identidade, a sua ação e o seu comportamento que você precisa ter. Então, inicialmente, essas emoções que nós sentimos é um alerta, é uma mensagem e que muitas vezes são incentivadas a gente a cortar essas emoções, a não deixá-las elas expressarem. Você já recebeu um comentário de alguém falar assim, não pensa nisso agora, deixa para pensar nisso depois, se acalma. Tudo isso faz com que a gente interrompa um circuito, o nosso circuito emocional. O caminho do coração, ele tem um circuito. Todas as criaturas existentes, elas precisam orbitar e completar um circuito, porque se não completa, não consegue concluir um aprendizado, uma vivência, uma observação, um projeto. Então existe esse caminho desde o número zero, da Cabala zero,
até a conclusão que chega no número 9, para depois começar a iniciar novamente. E esse circuito, ele acontece também no emocional. Então a primeira coisa que acontece é as emoções ativarem esse alerta de tipo, há algo nessa situação que eu preciso parar e observar e pensar sobre isso, que eu preciso definir. E aí, se nós permitimos esse circuito continuar, nós vamos parar e pensar, o que eu estou sentindo? Quais são as sensações físicas que eu venho sentindo? O que essa expressão emocional está tentando me dizer? O que eu preciso fazer nesse tipo de situação? E aí a gente vai traduzindo o que está acontecendo naquela experiência para recolhermos informações, conseguir perceber e traduzir o que a gente está sentindo por dentro. E aí nós vamos transformando essas emoções em outras expressões emocionais. E isso vai fazer com que nós pegamos esse alerta, essa mensagem e construímos dentro desse circuito para qualificar essa expressão até trazer uma ação para o nosso presente. Você já aconteceu algum movimento, alguma situação na sua vida que na hora que acontece você não tem reação, você não age e aí depois que acontece você fica se remoendo sobre aquilo? Poxa, eu poderia ter falado para aquela pessoa, eu poderia ter me posicionado, eu poderia ter me expressado de uma maneira melhor, eu poderia ter feito outras coisas. E aí a gente só fica se torturando e não consegue concluir essa ação. E muito disso, a gente não permite concluir, qualificar essa emoção, por isso nós não armazenamos esse aprendizado em nós e acabamos armazenando a dor e o sofrimento que nós passamos. Aquela expressão produz resíduos em nós que fica ali parado. E que, se eu não armazeno e deixo completar e qualificar essa emoção, eu acabo armazenando, ao invés de armazenar, né, essa informação, esse cristal, dessa vivência que nós tivemos, desse aprendizado, a gente armazena dor e sofrimento. E tudo isso fica no nosso corpo. Tanto é que quando nós lembramos de uma situação que a gente passou, ou alguém fala alguma coisa, os chamados gatilhos, que são resíduos físicos mesmo no nosso corpo, toda vez que alguém fala alguma coisa e que a gente passou uma experiência ruim lá no passado, reativa isso. E o corpo acha que está acontecendo de novo. E vem a dor e vem o sofrimento. Por isso que muitas questões a gente faz o quê? Joga para debaixo do tapete. Porque não conseguimos lidar com aquilo naquele momento. E aí vem alguém e ativa esse resíduo em nós, esse gatilho, e parece que está acontecendo de novo. E a nossa reação, ao invés de curar aquilo, nos refinar e entender a mensagem, a gente acaba deixando para debaixo do tapete, não conseguindo atuar e solucionar e trazer uma resolução para aquela situação, para aquela questão. E aí a gente só vai aumentando a dor e o sofrimento. E aí a gente deixa para debaixo do tapete porque a gente não consegue lidar. Então entender esses circuitos faz a gente então permitir essas expressões acontecerem para nós irmos qualificando isso e armazenar um aprendizado. Por quê? Se a primeira emoção veio, eu permiti ela trazer uma mensagem, dessa mensagem eu falei, poxa, foi isso que aconteceu. Nessa situação eu poderia ter agido dessa forma. E aí o sentimento ele vai sendo transmutado e qualificado e o aprendizado fica. Perfeito. Se nós conseguimos completar essa órbita, este movimento e qualificar, nós ficamos com os cristalzinhos assim, átomos bem pequenininhos no nosso corpo. E aí toda vez que nós passamos por uma experiência parecida, a gente já tem esse cristal de informação dentro da gente. E aí nós vamos ter mais condições de achar uma solução mais rápida, uma solução adequada, resolver aquela questão, aquela situação. Então nós vamos ter mais condições de lidar com aquilo e agir no momento adequado e não deixar a situação passar e só passar essa cena na nossa cabeça dentro de casa, sem a pessoa, sem a situação para resolver. Por que isso? É um circuito que faz a gente refinar as nossas escolhas, a nossa identidade, os nossos comportamentos, o que nós queremos
E assim podemos delimitar ações que ou o externo está tentando invadir a gente, ou a gente está se expondo muito a situações que vai nos machucar, que vai nos abandonar, que vai nos torturar. Mas entender essas mensagens, deixar esse circuito ser completado, faz com que a gente então tome melhores decisões, que a gente busque um desenvolvimento pessoal, que a gente não fique guardando mágoas, ressentimentos, esses resíduos causados por essas emoções e que às vezes a gente não qualifica e fica ali acumulando. Isso nos prejudica. Por quê? Na primeira emoção lá da criança, quando ela passa, a expressão ela tá pura, perfeito. Mas se a criança ela não aprende, com a ajuda dos pais, a estruturar o que é emoção e como se traduzir, pai, eu estou sentindo isso no meu corpo, eu estou sentindo inseguro, eu estou sentindo isso. E até dar palavras para ela e construindo isso, ela vai ser uma criança que ela vai acumulando essas emoções. Sabe aquela expressão, engole o choro? É uma expressão que nós fazemos com os nossos filhos e que faz eles, ao invés de transmutar e guardar e armazenar esse cristal que vai nos ajudar a tomar melhores decisões, a saber trazer uma solução para aquela situação, a gente ensina eles a guardar esses resíduos que nos fazem mal. E aí esses resíduos ficam aqui. Então ele está aqui. Vai passar uma outra expressão. Quando ela passar, ela mistura com essa emoção. E a emoção já está miscigenada. E aí isso vai causar uma confusão. Por quê? Porque o sentimento, a emoção ali vai estar misturada, ela não vai estar pura. E aí nós podemos exemplificar com aquele sentimento. A gente sente amor por uma pessoa, mas esse amor vem com mágoa. Ou a gente sente uma alegria, mas essa alegria ela vem com uma euforia. E às vezes a gente acaba extrapolando através da euforia. Ou a gente vai ter uma expressão de tristeza e essa expressão de tristeza ela vem com agressividade. Quando essas emoções elas vêm miscigenadas por conta desses resíduos ou gatilhos do nosso corpo, isso tudo causa uma confusão mental. Poxa, eu estou sentindo isso, mas ao mesmo tempo eu estou sentindo aquilo, e aí parece que deveria ser algo simples, uma relação simples, na verdade não é. E aí a gente não sabe se aquela relação está fazendo bem ou não para a gente, porque os sentimentos estão misturados, as expressões estão acumuladas. Então, entender esse circuito emocional faz com que a gente consiga, então, qualificar essas expressões para que a gente, então, armazene esse aprendizado e, na próxima vez, saber lidar melhor com a situação e conseguir agir naquele presente, naquela ação. E não deixar para depois isso e ficar se torturando. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente está cuidando da gente. Porque a gente não vai acumular sujeira dentro da gente. Não vai misturar esses sentimentos. E quando a gente não tem esses sentimentos misturados e mais puros, a gente consegue ter uma clareza melhor de como eu estou me sentindo. A forma como aquela pessoa me tratou, como que eu me senti, como que eu traduzo isso, como que eu tenho um posicionamento de, às vezes, me posicionar, me defender, colocar a minha opinião, não deixar o outro me invadir, me machucar, não permitir que me maltratem no momento que acontece. É através desse conhecimento de sabermos esse circuito, que é tão importante para os nossos dias. Um outro exemplo disso já percebeu que se a gente se relaciona com a pessoa e esse relacionamento é um relacionamento tóxico e a gente termina. Quando a gente vai se relacionar com outra pessoa, a gente traz um monte de gatilhos desse antigo relacionamento para esse, e aí qualquer indício que essa pessoa ela passe para a gente que vai fazer exatamente igual, a gente se fecha, a gente briga, a gente tem uma ação, e que às vezes a pessoa não tem nenhuma intenção de machucar ou de fazer, mas uma fala, um comportamento que ativa esse resíduo que fica no seu corpo memória, no corpo físico, faz o seu corpo sentir que está acontecendo de novo e nós tomamos uma ação até mais intensa com essa nova pessoa, são resíduos que a gente traz do antigo relacionamento.
Então, para que esse relacionamento novo seja saudável, precisa ter uma cura e limpeza desses resíduos do antigo relacionamento. E não é só sobre relacionamento romântico. É sobre trabalho, é sobre estudo, é sobre família, é sobre amigos. Só que nós não estudamos e estruturamos isso desde crianças. Quantas pessoas, quando chegam ao médico, não sabem expressar as dores que estão sentindo, em cada órgão que está sentindo? E aí, muitas vezes, precisa de um auxílio da mãe falar para a gente o que a gente está sentindo, quais remédios estão sendo tomados. Não só adolescentes e crianças, mas tem adultos ainda que não conseguem traduzir os sentimentos. Por quê? Porque não é estruturado desde pequeno isso. Não é incentivado as crianças terem essas expressões emocionais em muitos casos, mas que precisamos entender como é feito esse circuito para saber lidar, não fugir das emoções, mas saber que são alertas, são mensagens para refinarmos quem nós somos, para refinarmos as nossas ações. Porque assim vamos tendo mais clareza de quem nós somos, vamos tendo mais clareza do nosso espaço e delimitamos esse espaço para não ser invadido. Olha, o que você está falando não é coerente, eu não sou assim. Mas tudo bem, essa é a sua opinião, mas eu me conheço, eu estudo, eu busco autoconhecimento. Então, neste momento, você demonstra um posicionamento com a pessoa. Quantas vezes a gente não consegue falar não? Não consegue falar não para as pessoas, tem medo de falar não, ou às vezes fala um não muito intenso. E que às vezes é uma coisa simples e que não precisa dessa intensidade. Porque a gente traz uma reação para outra pessoa de situações semelhantes. Quantas vezes alguém passa uma raiva e a gente acumula essa raiva? E aí a gente vai no mercado e acontece alguma coisa e aí acontece um cenário que eu me sinta mais raiva. E aí geralmente vem aquela raiva acumulada e eu exagero e maltrato a pessoa e falo, aquela pessoa passou na fila na minha frente, aquela pessoa me pisou no meu pé e eu desconto todas as raivas acumuladas naquela pessoa. Eu estou sendo justo com aquela pessoa? Eu estou expressando aquilo na medida certa sobre o comportamento que ela teve? Ou eu estou exagerando porque tem um acúmulo da briga que eu tive com meu pai e com a minha mãe, ou de um relacionamento que eu tenho, ou porque meu trabalho está difícil, está complicado, e aí quando vem uma pessoa, aí vira um bode expiatório. A gente desconta tudo naquela pessoa. É acumular as expressões emocionais. É saber olhar para esses alertas, olhar para essa mensagem e caminhar nesse circuito emocional que nós temos. E isso vai ajudar a gente a se fortalecer, a saber quem nós somos, a agir quando nós precisamos agir. E tudo isso ajuda a gente a não acumular esses resíduos, porque esses resíduos do nosso corpo trazem muita dor e sofrimento. E que, inclusive, nós precisamos saber limpar esses resíduos. Uma limpeza de chakra, uma das funções dela é fazer isso. É limpar neste corpo memória essa energia que foi produzida através de um emocional ali e que ficou alojada no nosso corpo. Mas que, por falta de conhecimento e busca, eu não sei que eu preciso limpar essa emoção. E aí a gente vai acumulando isso durante toda uma vida, chega num ponto a gente tem confusão mental, não sabe quem nós somos, não sabe o nosso propósito, qual profissão a gente quer, porque a gente não conseguiu traduzir isso. Nós não tivemos espaço para expressar as nossas emoções. Nós não fomos incentivados a nos expressar. Pelo contrário, a gente só foi acumulando, engolindo choro, engolindo situações, e isso vai ficando alojado no nosso corpo. Ao qual as emoções, por exemplo, as raivas que nós passamos no dia a dia, a raiva, os resíduos que a raiva ela produz no corpo, vai enrijecendo o nosso músculo. Você já pegou numa pessoa que está com raiva ali, que está bem estressada, como ela fica dura? Você sente isso no seu corpo quando você passa por uma raiva? Pensa anos após anos você passando raiva e não entendendo quais são os posicionamentos, quais são as escolhas, qual o refinamento que você precisa fazer para não ficar passando raiva, para não se conectar com pessoas que só conseguem produzir e alimentar raiva em você. Tudo isso vai trazendo desconforto dos nossos corpos.
E vai acontecendo um enrijecimento físico em nós que vai trazendo muitas doenças, muitas coisas, que através do emocional que isso vai sendo manifestado no corpo físico. Uma hérnia de disco, por exemplo, é resultado desses resíduos que ficam no nosso corpo. Mas nós não buscamos conhecimento para saber lidar com isso. E o corpo vai sofrendo, vai ficando duro, vai ficando enrijecido. Porque não sabemos lidar energeticamente com isso. E precisamos entender esse circuito para trazer esse conforto para a gente, para melhorarmos as nossas relações, porque assim, aquilo que acontece naquele momento, nós vamos lidando melhor e não vai acumulando. E aí leva de um relacionamento para outro, nada acontece, a gente não consegue atrair pessoas mais refinadas à nossa essência, porque nós não buscamos autoconhecimento para refinar a nossa identidade, a nossa escolha, o nosso propósito. E isso vai interferindo no circuito de toda a humanidade. O porquê que tem tanta desconfiança nos relacionamentos, o porquê que tem tanta ciúmes no relacionamento, tudo isso são resíduos prejudiciais para a gente. E que nós precisamos entender esses mecanismos para buscar um conforto maior. E isso, quando nós temos mais clareza de quem nós somos, então, o que eu estou sentindo no físico, o que eu estou sentindo no meu corpo emocional, como que eu preciso lidar com aquela situação. Isso vai trazendo luz para o meu corpo ao ponto de ter mais clareza. Poxa, aquela pessoa que eu estou começando a conhecer tem fortes indícios que isso pode sim trazer um relacionamento saudável. Eu percebo, eu vejo, eu não deduzo, eu não crio uma imagem daquela pessoa. E isso faz com que a gente se conecte com trabalhos, com os estudos, com relações mais afinadas com quem nós somos. E aí, ao invés de vivenciarmos aquele conceito de amor que é controlador, que é agressivo, que é possessivo, a gente vai elaborando melhor o nosso conceito de amor. O nosso amor próprio vai sendo construído para sabermos cuidar da gente, para saber cuidar dos nossos corpos e das nossas emoções, para que isso não se torne doenças físicas. Então, entender esse circuito é um dos pontos para a gente entender os caminhos do nosso coração. E este caminho é o início, para sabermos assim selecionar e traduzir tudo aquilo que acontece. Quando eu vou experimentar uma profissão, e como que eu sinto quando eu entro em contato com essa profissão? O meu coração acende? Eu vejo brilhar as ferramentas daquela profissão, aqueles estudos, eu sinto algo por dentro, porque tudo isso vai trazendo clareza com quem nós somos. E quantas vezes nós chegamos a uma certa idade e a gente não sabe nem quem que é, nem o que queremos. Porque não foi construído desde pequeno essa tradução das emoções. E completar esse circuito ao invés de cortá-lo ao meio e não terminar. E acumulando as emoções. E aí, nós pegamos essa referência de sempre acumulando, acumulando, e nós não entendemos o conceito puro do amor, o conceito puro da felicidade, vem misturado em outras emoções, em outros sentimentos. E aí está a nossa dificuldade em clareza mental, discernimento para as nossas escolhas, por tudo isso. E aí pensa, um jovem que não se estruturou, ele vem acumulando emoções, 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 emoções e não consegue lidar com essas emoções. Perfeito. E aí ele vai se relacionar com outras pessoas romanticamente. Só que a vida inteira ele viu alguns pais tendo comportamentos que são nocivos para eles. Então briga, desentendimento, às vezes até agressão física, tudo isso. Ele automaticamente vai entendendo que o conceito de amor é isso. Que o amor é isso que ele tem como referência. E aí a tendência dele eu aprendo com as ações do meu pai e eu vou replicar na minha vida. E quando ele vai para um relacionamento, ele age da mesma forma que o pai e a mãe agiu. E aí esse relacionamento vai ser contaminado por conta da relação que os nossos pais tiveram. E se essa relação não for uma relação limpa, honesta, de respeito, de amor, vai contaminar esse ser que já está com acúmulos e resíduos no corpo. E que esse ser ele vai ter que ter muita força para quebrar esse ciclo de repetição desse caminho e buscar, através das terapias existentes,
curar esses pontos para buscar e atrair pessoas mais alinhadas, relacionamentos mais saudáveis. Senão vai replicar na relação de trabalho, de amizade, de tudo, esses relacionamentos tóxicos. E aí, quando vai vivenciar um relacionamento saudável, não sabe nem como agir, nem como lidar. Por quê? Porque é algo novo. O que as pessoas, maiorias, estão acostumadas é relacionamentos agressivos, possessivos, abusivos. E quando vai cuidar e vivenciar um amor com qualidade, não sabe como lidar. Quer correr desse amor, porque eu não sei lidar, é algo novo, eu vou ter que aprender isso. E muitas pessoas voltam e acabam ficando em ciclos viciosos em relacionamentos tóxicos, né? Relacionamentos que não fazem bem. E aí nós vamos entendendo esses caminhos do coração para alinharmos com a nossa essência, com o que enche o nosso coração. Mas primeiro precisamos entender como lidar com as nossas expressões emocionais. Também precisamos entender quais são os comportamentos que vêm de geração em geração, porque não teve condições e recursos de entender toda essa estrutura para ir se curando e se limpando, para não acumular esses resíduos, para ter relações cada vez mais saudáveis, ao ponto de ir buscar uma profissão, buscar um vínculo que é construído pela própria pessoa. E ela ter essas ferramentas, essa estrutura interna para ter clareza para as escolhas dela. E que os nossos pais não conseguem passar os vínculos que eles têm para a gente. Vínculo de amizade, vínculo de trabalho, vínculo de qual pessoa a gente vai casar ou não. Por quê? Porque mesmo que eles queiram bem para a gente, não é transferível os vínculos. A pessoa, ela vai criando e construindo esses vínculos, levando em consideração a identidade delas, as escolhas delas. Então, o papel dos pais não é ditar com que pessoa se relaciona, com que profissão vai fazer, com que amigos pode se relacionar, ou qual a identidade da pessoa. Não faz parte dela selecionar isso. Faz parte da própria pessoa escolher isso, da própria pessoa saber a sua identidade, porque a voz interior dela, a essência dela vai falar qual o caminho que ela quer. E que os pais têm que entregar a vida que o Criador deu para esses filhos, para eles escolherem, e não colocar regras sobre essas escolhas na vida do filho. Olha, eu já sei, eu já descobri, eu já passei na vida, então você vai fazer essa profissão, você vai casar com essa pessoa, com aquilo. Isso é tirar o livre-arbítrio dela percorrer o caminho do coração dela, fazer as próprias escolhas, porque ela pode fazer as escolhas diferentes dos pais. Não tem como um pai passar uma amizade que ele tem para o filho, porque aquele vínculo que ele tem, ele construiu, ele foi aprendendo com aquela pessoa. Então, o ponto nosso é buscar autoconhecimento para nos descobrirmos, saber quem nós somos e nós construirmos os nossos vínculos. Seja o vínculo de estudo, seja o vínculo de trabalho, seja o vínculo de relacionamento, de construção de família, de amigos. E que a função dos pais é saber estruturar essa mecânica do emocional, esse circuito do emocional que precisa ser completado para se qualificar. Porque assim você dá as ferramentas para os filhos de vocês terem as melhores escolhas, saber selecionar os seus parceiros e parceiras, saber selecionar os seus estudos, e entender que o filho tem condições e estrutura interna de saber o que ele e o que ela quer para a vida deles. E não tentar decidir ou controlar a vida do outro. Porque eu não estou dentro do outro para saber o que o coração dele quer, o que o coração dele palpita, agita, vivencia, para falar, é isso que eu quero para a minha vida. E que muitas vezes pode ser diferente. E o bem perfeito nosso é construído pelo nosso coração. Os caminhos do nosso coração vai dizer aquilo que é o nosso bem perfeito, que preenche a nossa alma, que diz para a gente, vá em frente e continue. Vá buscar o que você quer, vai trabalhar com aquilo que você ama, porque quando o coração direciona isso, ele também mostra que naquele caminho vai ter desenvolvimento e crescimento, vai ter maturidade para a gente iluminar a gente não ficar no escuro, não ter comportamentos no escuro para a gente ter consequências depois disso,
para a gente não conseguir se desembaraçar dessas confusões emocionais que a gente se mistura. E aí vai se esbarrando em todo mundo ali, vira uma bola de neve. Então, o caminho do coração é esse. Começa assim. E aí nós vamos, então, olhar para uma coisa, um estudo, um objeto, e vai falar assim, peraí, eu preciso escutar o meu coração. Aquilo realmente eu quero? É aquilo que eu quero para a minha vida? É isso que o meu coração está sinalizando? E aí nós completamos o nosso circuito emocional, que também vai nos ajudar a completar o nosso circuito mental, juntar esses dois para as decisões. A gente não trabalha só com a razão ou só com a emoção. Esses dois pilares, eles têm que se unir para trazer o sentimento e o caminho do coração, mas também a razão, para nos desenvolvermos pessoalmente, construir conceitos mais elaborados para a gente não se perder, para a gente não comprar a vida do outro para a gente e depois a gente se arrepender, porque não tinha nada a ver com a gente. Ah, porque a profissão do meu pai era assim, eu fui e de repente lá eu vi que não era aquilo que eu quero. Não era aquilo que meu coração bate, sabe? Bombeia, fala isso, vá, lute pelos seus ideais todos os dias. E toda essa construção do caminho utilize todos os recursos que você tem para lutar pelo seu ideal, pela sua identidade, pelo seu espaço no mundo. Porque senão o mundo não vai te dar espaço. As estruturas de planeta Terra já foram formadas para você ser um robô, para você ser o que seus pais querem, o que a sociedade quer, o que todo mundo quer. Mas e a nossa voz? Nós queremos ser réplicas dos nossos pais, réplicas do mundo, ou nós queremos selecionar aquele caminho que vem do coração? É claro que os pais vão passar valores, vão passar ética, honestidade e que isso nós queremos. Mas na escolha de um esporte, na escolha de uma profissão, na escolha de um parceiro, venha de dentro essa decisão e não de fora. Porque o caminho do coração vai demonstrando a nossa conexão com o amor universal, com esse corpo vivo que é o universo, para definirmos e colocar o nosso pé no caminho que o nosso coração ele quer. Agora, nós confundimos esse coração com as nossas vísceras. A paixão, ela não é vivida no coração, ela é vivida nas vísceras. Por isso que vem com uma intensidade e depois apaga. Não é uma coisa a ser construída. Imagina a gente colocar fogo no coração? É lugar de tal fogo aí da paixão? Não é. O coração, quando a gente coloca algo no coração, é para ser eterno. É para aquele amor viver latente ali dentro. E a gente precisa selecionar. A gente não vai colocar sujeira dentro do nosso coração. Então, por isso, o circuito das vísceras é o circuito da paixão. Quantas vezes nós sentimos fome, e é uma fome tão grande de afeto, de ser quem nós somos, de propósito de vida, que nós descontamos em muitas coisas. E aí muitas vezes a víscera quer se alimentar muito mais do que cabe no estômago. Ou que as vísceras pedem uma fome de afeto e a gente não consegue e começa a consumir bebidas e outras substâncias que não satisfaz o que nós queremos e aquilo vem com muita vontade e depois apaga. Por quê? Porque o circuito da paixão é as vísceras. E que nós precisamos limpar essas vísceras até para nós conseguirmos entender o que nós queremos, a nossa fome. Tanto é que muitas vezes a pessoa está com a víscera tão forte que vem uma ganância que 10 carros na garagem não é o suficiente. Que ter todo o dinheiro que já tem não é o suficiente, quer mais e quer mais e quer mais. Por quê? Porque as vísceras, elas querem reter recursos, nutrientes ali. Mas que se nós qualificamos essas vísceras, a gente então sabe lidar com o nosso querer, dando espaço para o nosso coração atuar, para aquilo que preenche a gente. Quantas pessoas já entraram nessa ideologia de que nós temos que correr atrás de recursos e corre a vida inteira atrás de recursos e muitos conseguem se tornar milionários ou bilionários e chega lá e tem uma depressão fortíssima. Chega lá e vê que não era essa corrida dos recursos que ela queria ter, que aquilo não preenche totalmente a alma dela.
Quantos artistas vocês já viram passar por isso? Por quê? O caminho não é através dos recursos, o caminho é construir a nossa identidade, a nossa essência, a nossa função nesse corpo vivo que é o universo. E quando nós nos conectamos com isso através do coração, nós descobrimos a nossa função tanto para nós quanto para o universo. Nós sabemos o nosso lugar dentro do universo e dentro do tempo também. E isso faz com que a gente se sinta preenchido em todas as lacunas, todos os pedacinhos da gente. E aí nós conseguimos viver melhor, felizes. Porque a busca é por construir consciência, é por construir identidade e não ir atrás de recursos. Nós precisamos de recursos para sobreviver, mas essa não é a nossa corrida. A nossa corrida é para desenvolvimento pessoal, para ampliarmos a nossa consciência e conseguirmos enxergar cada vez mais maiores partes do universo, para entender o que é tudo isso. E sentir pertencente a tudo isso. E entender que num corpo vivo há espaço para cada célula, para cada ser vivo. Então, quando nós buscamos esse caminho do coração, nós vamos buscando a nossa essência, aquilo que nós queremos no fundo, não através de desejos das vísceras, que às vezes passam a ser incontroláveis, mas com vontades e quereres do coração, com aquilo que nos preenche. Você, quando compra um objeto, você compra aquele objeto que você se sente mais conectado, aquele objeto parece que vibra para você e você entra numa conexão e você fala assim, caramba, eu não vou comprar vários copos, eu vou comprar o copo que me deixa feliz. Isso também é um caminho, porque é incentivado o consumismo enorme entre nós, mas que muitas vezes compramos uma coisa e fica parado dentro de casa. Mas se nós conectarmos com o nosso coração, nós vamos comprar aquilo que nós precisamos e aquilo que nos conecta. Uma roupa que você se veste e você se sente tão bem, tão feliz. E não porque é a roupa da moda, e não porque o outro falou que ficou bem em mim, mas porque eu me senti conectado com aquela roupa. E isso é o início, porque aí vai saber nos conectar com a nossa profissão, com o nosso parceiro ou parceira de vida, com a família que nós vamos construir. E quanto mais pessoas buscam isso, vão se tornando homens e mulheres planetários, mas nós vamos conseguir vivenciar e viver bem nessa Terra. E aí nós vamos estar construindo um paraíso aqui, com pessoas mais refinadas com a sua essência, com pessoas que entendem que o planeta Terra é uma célula, e que nós somos também parte dessa célula e que a gente precisa cuidar para essa célula permanecer viva. E aí nós conseguimos então com que as pessoas diminuam a dor e o sofrimento no mundo para viver melhor, para viver a felicidade aqui, cada um desempenhando a sua função, cada um vivenciando aquilo que deseja, aquilo que quer, no fundo do peito, e não uma coisa superficial como são incentivados a nós termos. E quando não completamos esse circuito do nosso coração, esse circuito emocional, a gente acaba tentando se preencher com coisas vazias, com entretenimento, com muitas coisas que distanciam a gente da conexão com as outras pessoas, com coisas supérfluas, com objetos físicos, sabe? Desconecta da natureza. E isso vai trazendo um desconforto para a gente. E aí a gente vai se alimentando dessas coisas, de compra, de entretenimento, de status sociais, de tudo isso, e isso vai deixando a gente cada vez mais vazio. E aí a gente vai tentando se preencher disso e não preenche. Não traz a felicidade que o coração traz. E aí tem muitas vezes que as pessoas falam assim, mas cuidado, o coração é enganoso. O coração não é enganoso, ele sabe do que ele quer. O que engana são as vísceras. O que faz a gente perder a estribeira é as vísceras. Porque as vísceras sentem tão fome que traz um instinto tão forte e a gente vai atrás daquilo. E às vezes aquilo faz um mal para a gente.
Então a gente precisa ouvir muito o coração, muito o coração. E eu quero conversar com vocês a respeito disso. Vamos saber colocar o pezinho na estrada que o nosso coração quer, porque assim a gente vai sentir preenchido, vai sentir felicidade a cada passo que a gente dá.